relação à saúde cardiovascular. Então, os estudos têm indicado que há redução dos níveis de parâmetros para doenças cardiovasculares, incluindo níveis elevados de açúcar no sangue, tá? E a gente sabe que o açúcar no sangue, níveis elevados de açúcar no sangue é altamente danoso para as paredes vasculares, tá certo? Certo? Então, um dos parâmetros que o jejum intermitente tem impacto é justamente nos níveis elevados de açúcar no sangue, o que é muito interessante, certo? Como também da pressão arterial, das concentrações de triglicerídeos, do tecido adiposo, como eu citei aqui, com relação ao efeito lipolítico, perda de peso, além de aumentar o HDL, que é o colesterol saudável. Então, esses são os efeitos do jejum intermitente sobre a saúde cardiovascular, com redução aí de diversos parâmetros para o risco de doenças cardiovasculares, como esses que eu citei, tá? E vamos aqui comentar sobre, eu vou citar para vocês sobre os mitos. Aliás, vou esclarecer para vocês mitos com relação ao jejum intermitente. Então, o jejum desacelera o metabolismo. Então, na verdade, isso é um mito, porque o jejum não vai desacelerar o metabolismo, tá? Na verdade, a redução do metabolismo acontece com dietas hipocalóricas por períodos prolongados e não por pequenos períodos de jejum, tá bom? Por pequenos períodos de jejum assistido por um profissional capacitado, tá, gente? Então, o jejum, na verdade, ele aumenta o metabolismo. Isso é devido a diferentes fatores. Que fatores são esses? São fatores como a liberação de alguns hormônios de estresse, como a norepinefrina e cortisol, que estimulam o organismo para utilizar as células adiposas, que são as células de gorduras. Então, estimula o organismo a utilizar as células adiposas como fonte de energia. E isso influencia o organismo para uma menor perda de massa muscular, tá? Outra questão é: o jejum causa baixa de açúcar no sangue? Ou seja, o jejum vai causar hipoglicemia? Então, muita gente pergunta isso. Bom, não, porque na verdade os níveis de glicose no sangue podem ser monitorados de perto pelo organismo. E existe, na verdade, múltiplos mecanismos compensatórios para manter, na verdade, que podem manter os níveis de glicose no sangue adequados, tanto através do glicogênio, de gliconeogênese e glicerol, ou seja, transformando gordura em energia. Então, o organismo tem essa capacidade de manter o nível adequado de açúcar no sangue através de mecanismos compensatórios, utilizando o glicogênio através de gliconeogênese, como eu falei, e glicerol, ou seja, transformando gordura em energia. Então, nosso organismo tem essa capacidade, tá? Então, o jejum não causa baixa de açúcar no sangue, certo? Ok? Bom, o jejum, ele vai privar o corpo de nutrientes. Então, como eu falei aqui que sendo uma estratégia assistida, inclusive o profissional vai fazer a prescrição dos fitoquímicos, de suplementos que não vão quebrar o jejum, mas que na verdade vão potencializar os efeitos benéficos do objetivo do jejum, certo? Então, o jejum não vai privar o corpo de nutrientes, certo? E existem dois tipos de nutrientes, que são micronutrientes e macronutrientes. E o que acontece? Durante o período de jejum, o corpo recicla os elementos que seriam eliminados pela urina e pelas fezes. Entenderam bem? Então, durante o período de jejum, o corpo vai reciclar os elementos que seriam eliminados pela urina e pelas fezes,
tá? Então, uma alimentação aí saudável entre os períodos de jejum, na verdade, a pessoa precisa ser orientada também quanto à orientação saudável, tá? Então, no período de jejum. E quanto à suplementação dos fitoquímicos que eu citei, tá? Então, uma alimentação saudável entre os períodos de jejum repõe todos os nutrientes necessários, tá? Bom, e com relação à neuroplasticidade, comentar um pouquinho sobre essa questão, essa associação de jejum intermitente com a questão da neuroplasticidade. Então, tanto o jejum quanto a dieta calórica restritiva afetam o metabolismo energético. Isso é fato. Consequentemente, reduzem a inflamação, o estresse oxidativo e a resistência insulínica, tá? E esses fatores aí vai proteger os neurônios contra fatores genéticos e ambientais, o que é muito positivo. Então, diante da duração e da prática frequente do jejum, observa-se, na verdade, o aumento da neuroplasticidade, né? Que, na verdade, é a facilidade que o cérebro encontra de se regenerar e responder a doenças e danos causados. Tá certo? Isso porque o jejum vai fazer o quê? O jejum vai estimular a produção de BDNF, que é um fator, um fator neurotrófico derivado do cérebro, certo? Que aumenta a neurogênese, que é a criação de novos neurônios e sinapses. Então, o jejum intermitente na verdade, SUSA aponta que essa estratégia estimula a produção de BDNF, que é uma proteína envolvida na neurogênese, que é a criação de novos neurônios e sinapses. Isso é muito interessante. Outra questão, reduz os marcadores de inflamações e doenças crônicas. Os estudos também apontam para essa questão também. O jejum reduz os marcadores de estresse oxidativo, certo? Níveis de homocisteína, proteína C reativa, por exemplo, se mostram reduzidos, certo? Ou seja, marcadores de inflamação e doenças crônicas, certo? Justamente o jejum intermitente, certo? Reduz esses marcadores de inflamação, tá? Ok? Incluindo o fator de necrose tumoral, homocisteína e níveis de proteína C reativa.